Christopher Garman, a gente nota, sobretudo na imprensa americana, um esforço imenso de encontrar um denominador comum para as nomeações feitas pelo Trump, além daquela da lealdade pessoal. Essa é óbvia, evidente. O principal, digamos, critério para a pessoa ter sido nomeada para o cargo é ser leal pessoalmente ao presidente Trump. Você consegue um denominador comum nesse time? Olha, eu acho que você acertou exatamente o denominador comum, William. Eu acho que é a lealdade ao presidente. E que é importante lembrar esse ponto, porque a gente vê muita análise tentando pegar as posições pessoais dos indicados. E claramente, por exemplo, os mercados financeiros ficaram muito aliviados, não só com a indicação de Scott Bessent para o secretário de Tesouro, mas também Howard Lutnick para o Departamento de Comércio. E também o anúncio que no Departamento de Comércio deve assumir, né, controle, ou pelo menos influência, sobre o chamado USTR, que é o departamento que negocia elementos como políticas tarifárias. E, igualmente importante, o Robert Lighthizer, que é alguém que é muito duro no lado tarifário, não está com uma vaga dentro do governo. Então, os mercados veem isso, dois nomes que são mais suaves em política tarifária e também uma política fiscal mais austera. Mas se lealdade é o critério realmente que importa e o Trump quer tarifas, teremos tarifas. Então esse é o critério que acho que vale mais, né? E ele deixou isso muito claro em todas as suas indicações. Lourival, numa das tentativas lá que eu li, que me chamou a atenção pela ironia, de buscar esse denominador comum, foi de um colega do New York Times que disse que o Trump fundou 3 times aí nessas indicações. O time da vingança, que é para pegar quem ele quer pegar. E aí ele dominou completamente o aparato de justiça. Sim. O time Vamos Acalmar os Mercados, ao qual o Christopher acabou de se referir. Essa figura do secretário do Tesouro é interessante nesse sentido. O Christopher diz, a gente fica procurando as posições pessoais, querendo saber, no fundo, quanto que elas valem diante da lealdade ao presidente. E o terceiro time é o time, digamos, vamos partir para valer para cima de tudo que o governo significa. Isso. Vamos destruir a burocracia. Alguns falam, e aí não sei nem os americanos, os próprios britânicos falam, Trump e a sua cruzada para destruir o Estado americano. E eu acho que esse é um denominador comum de todas as nomeações, né? E o terceiro denominador comum é aparecer bem na Fox News, né? O Trump faz escolhas assistindo a Fox News. Outros canais de TV também, mas principalmente a Fox. Então, Pete Hegseth, né, apresentador da Fox News, mas não que só vai ele, para o Pentágono. Que vai para o Pentágono, sem nenhuma credencial, porque, historicamente, o Pentágono é dirigido ou por alguém que é general, né, que passou a vida inteira dedicada às Forças Armadas, ou alguém que tem opiniões relevantes, acadêmicas, né, sobre a questão de defesa. Ele nenhuma das duas coisas. Ele lutou, né, no Iraque, no Afeganistão e tal, mas o grande credencial dele, entre aspas, é um livro que ele escreveu contra a cultura woke nas Forças Armadas, que ele diz que está enfraquecendo as Forças Armadas. Agora, o nome que mais está fragilizado, segundo a apuração americana, o nome que realmente... Porque, assim, o Senado acaba olhando para essas nomeações, e a maioria é simples, né, apenas 51, os republicanos têm essa maioria, como prerrogativa do presidente. É difícil o Senado rejeitar alguém numa sabatina. Agora, a Tulsi Gabbard, essa sim, que foi escolhida para ser a diretora de inteligência nacional, ela se encontrou com Bashar al-Assad quando os Estados Unidos já tinham rompido as relações com o ditador sírio. Depois, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela defendeu a invasão, defendeu o Vladimir Putin e tal. Então, essa sim é uma figura muito controversa e que alguns senadores republicanos disseram para repórteres da CNN assim, olha, se fosse para a CIA, seria um deal breaker, a gente não aceitaria. Agora, como é diretório de inteligência nacional, pode até ser. E a Comissão de Inteligência Nacional, de Inteligência do Senado, ela é
bem mais técnica, bem mais independente politicamente, tal, porque a inteligência é um troço sério nos Estados Unidos, né? Mas a Pam Bondi está muito nessa categoria que você falou aí de perseguir os adversários, que é a nomeada secretária de Justiça ou procuradora-geral. Ela diz, vamos limpar o Departamento de Justiça. Só para ajudar teu argumento e ilustrar a nossa audiência, Gabbard, ela vai supervisionar quase 20 serviços secretos. Exato. E dela depende o relatório diário de informações ultraconfidenciais, secretas, que o presidente americano recebe. Na verdade, o filtro de todo o trabalho de inteligência das agências americanas para chegar no Trump, se é que ele lê tudo aquilo. A biógrafa Maggie Haberman diz que ele não lê. Mas, de qualquer maneira, o que chega nas mãos dele passa pela Gabbard, apenas para ilustrar teu argumento. Mas ela não terá as mãos sobre os trabalhos, né, de inteligência, a execução disso, que é isso que o establishment não aceitaria de forma alguma. Desculpe. Não, vai. Depois a gente roda. Christopher, foi um elemento importantíssimo da campanha eleitoral de Trump, algo que é muito disseminado no eleitorado americano, que é a compreensão de Washington, do deep state, da burocracia, das instituições federais, de algo anônimo que trabalha contra o cidadão. Ele nomeou um monte de gente que acredita nisso também e que vai à tarefa de destruir esse aparato. Que chance eles têm de conseguir isso? Olha, é uma tarefa difícil, né? Eu acho que a reforma, talvez, que gera mais especulação e controvérsia em Washington é você substituir cargos que vêm da burocracia com estabilidade por indicações políticas, né? E você pode fazer isso com o chamado, né, Schedule F, que você pode, via decreto executivo, mudar a denominação de cargos que são de carreira ou são indicações à mercê do cargo executivo. E a lista desses cargos pode ser muito grande. Isso tem sido aventado ao longo da campanha e, se o presidente Trump vai nessa direção, pode diminuir a autonomia operacional de várias burocracias federais. É claro que, quando você mexe nesse vespeiro, você corre o risco da burocracia trabalhar contra você, dificultar a sua execução das suas políticas públicas, pode ser judicializado, mas certamente temos um governo que acredita que a burocracia está sendo dominada por visões mais progressistas, e eles estão querendo, pelo menos o Trump está querendo ter mais controle sobre várias dessas instituições. E também, eu diria, William, que a gente olha sobre a resistência do Partido Republicano para as indicações do Trump. Eu acho que eu estou muito na linha que o Lorival descreveu. Nós, na Eurásia, a gente estava vendo 2 nomes que tinham dificuldade de confirmação. O primeiro era o primeiro indicado para o procurador-geral, Matt Gaetz, que já retirou seu nome. E o segundo era, de fato, a Tulsi Gabbard, né? E a Tulsi Gabbard não só teve essas posições, mas ela também teve palestras pagas na Rússia, e russos do governo Putin descrevem ela como nossa garota em Washington. Então, está realmente gerando muita ansiedade na comunidade de segurança aqui em Washington. Mas esses 2 nomes, o resto a gente acha que deve ser aprovado, porque os legisladores republicanos também não querem se contrapor a um presidente recém-eleito com uma maioria ampla, e o custo de você se opor ao Trump também é muito grande politicamente. Lorival, por último, a nomeação para o secretário do Tesouro, Bessent, foi um doador lá atrás dos democratas, inclusive. É alguém que se destacou no mundo econômico internacional, digamos assim. Estou procurando aqui uma caracterização da conduta dele. De acordo com as regras razoavelmente conhecidas e estabelecidas. Há um consenso geral que excesso de protecionismo prejudica, que o dólar forte vai trazer inflação, vai ter um enorme prejuízo para as economias emergentes, e que essa seria uma personalidade que poderia repetir o que lá atrás, por exemplo, Ronald Reagan teve num homem como James Baker. Alguém que ele ouvia, um conservador, que o ajudou a formular o que foi o Acordo de Plaza, do Plaza Hotel, lá atrás. Isso faz bastante tempo, em 1985, se não me engano, no qual os países coordenam políticas monetárias, evitando uma crise pior. Ele tem qualquer espaço para repetir esse papel, eu tinha dizer para o Trump, presta atenção, eu vou contigo,
Mas se a gente fizer tudo o que você quer, você vai colher muito mais problemas do que conseguir o que você pretende. Essa é uma pergunta que ninguém tem a resposta, né? Como vai ser a relação entre esses, que existem vários integrantes assim no gabinete, como o próprio Marco Rubio acabou se credenciando dessa forma, né? Como uma visão mais do establishment, e sem dúvida também o Scott Bessent e outros. Como é que vai ser a relação entre essas figuras que são mais racionais, né? São conservadores, como você disse, e são racionais com o Trump, né? Assim, porque o Trump ele volta com uma tolerância muito menor à divergência, né? Ele sente, ao longo desses 4 anos, ele ficou ruminando, segundo a apuração da CNN, ruminando que ele foi traído, ele não foi obedecido, ele não conhecia Washington direito, ele trouxe muita gente por indicações de terceiros que acabaram desvirtuando a agenda dele, que ele não conseguiu executar a agenda dele, e ele volta com uma ideia fixa muito forte de que ele só vai manter quem realmente o obedecer. Agora, em áreas críticas como o Tesouro e a política externa, e claro, a política de defesa também, nessas 3, quer dizer, vai ter que ter adultos na sala. E como é que o Trump vai lidar com esses adultos? Eu queria me despedir nesse momento de você, Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurasia, nosso parceiro no site WW. Muito obrigado, boa noite para você aí em Washington. Posso falar um comentário final? À vontade. Você tem que lembrar nesse discurso, se ele vai escutar para os adultos na sala, o Trump acabou de efetuar que vai colocar uma tarifa de 25% sobre todos os produtos importados da Canadá e do México e aumentar 10% sobre todos os produtos da China. Então, a pergunta é, assim, Scott Bessent é que vai pautar a política econômica ou é o Trump? Eu estou mais com a aposta do Trump. E o pretexto dele é o seguinte: essas tarifas vigorarão enquanto eles não pararem o fluxo de imigrantes e de drogas para os Estados Unidos, Canadá e México.